Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por este momento, por esta encarnação. Agradecer a Deus pelos amigos, pelos companheiros, pela vida. E pedintes que ainda somos, Senhor, pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pela nossa incapacidade de compreensão, mas principalmente pedimos perdão pela rebeldia que ainda trazemos em nós. Ajuda-nos, Senhor, a construir em nossos corações e mente a fé robusta que sustenta e que guia as nossas almas para a felicidade. Inspira-nos no falar e no compreender da sua fala, para que nós possamos reter em nós e praticar em nossas vidas o seu Evangelho. É tudo o que te pedimos, em nome de Jesus, que assim seja. Eu estava ali lendo no painel digital aqui na tela, e lembrando daquele dia, daquela passagem do Evangelho, onde Jesus vai visitar a casa de Maria e Marta, né? E estava fazendo uma comparação na casa espírita. Muitos de nós adentramos num templo religioso e esquecemos de Jesus. Ficamos aflitos por movimentos exteriores, no falar, no pensar, no desejar, na aflição, na angústia, às vezes até mesmo por fenômenos numa casa espírita, e perdemos a melhor parte com Jesus, que é esse momento aqui no salão. É importantíssimo o contato mediúnico, porque isso é uma característica do Espiritismo, mas é fundamental a instrução que o Espiritismo nos proporciona, o esclarecimento das falas de Jesus para o nosso entendimento de hoje. Porque a grande dificuldade nossa em aderirmos à lei divina, que é simples, que é amar, e não é tão bom amar, é por falta de conhecimento de nós, da nossa potencialidade, conhecimento a respeito de Deus, da divindade, né? Porque foram criados diversas características divinas na nossa mente, nesses milênios de anos, mas chegou o momento de o Consolador estar na terra, desmistificando um Deus maldoso, vingativo, punitivo, e nos apresentando um Deus amor, que faz a gente lembrar também da Madre Teresa, onde ela foi indagada qual seria a sua religião. Ela disse que a religião dela era o amor. Então, qual Deus que representa essa sua religião? O outro. O outro é o meu Deus. Isso é muito profundo. Então, um espírito desse já alcançou a compreensão do amor de Deus. Porque se a gente não amar o outro, como é que nós vamos amar a Deus que a gente nem compreende? E está longe para nós compreendermos o que é Deus. Muito longe. Nós temos que caminhar muito. Então, queridos irmãos, aproveitemos a melhor parte com Jesus. Um momento de reflexão, na hora do passe, a gente entregar o nosso coração e dizer: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Eu vim buscar, eu vim atraído pelo seu chamamento. Eu sou aflito. E nós vamos trabalhar mais um tópicozinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar da melancolia, esse parasita da alma, que ainda faz parte da nossa natureza, e principalmente nesses dias que o homem está se renovando, tornando um homem mais espiritual. Então é mais propício a gente sentir essa melancolia aqui no corpo físico, essa tristeza, essa saudade. Mas também nós temos que ter o cuidado para que essa lembrança da vida espiritual, que é liberdade, que com certeza é muito melhor do que estar preso no corpo físico, não nos maltrate, não nos paralise para essa grande viagem, experiência. Nós estamos numa viagem, sempre nós estamos numa viagem, na experiência no corpo físico. Nós não somos daqui, nós não somos um corpo físico, estamos num corpo físico, por necessidade, por desobediência, por inferioridade ainda nossa. Talvez não por maldade, mas por condição mesmo, né? Então no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 25, a melancolia, nós vamos ler uma instrução do Espírito François de Geneve, Francisco de Genebra. Esse era o nome dele, Francisco de Genebra, um bispo de Genebra mesmo. A sua grande característica era a paciência e a benevolência. E ele era um Francisco, deve ser característica de Francisco, né? Por isso que as pessoas gostam de colocar o nome dos filhos de Francisco, para ver se acerta com desses, né? Então a sua característica era a mansuetude, a paciência e a benevolência. Tudo que nós precisamos para ser feliz. Ele ditou essa mensagem já em espírito em Bordeaux, na França. Diz ele: sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? Ele está perguntando se a gente sabe por que às vezes assim vem uma tristeza que chega a gente achar que a vida é amarga. É vosso espírito que aspira, que deseja a felicidade e a liberdade, mas que solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, estamos presos, viu? É onde Jesus falou: concilia-te depressa, reconcilia com teu irmão, aquela fala de Jesus, para que, né, para que a gente não fosse alcançado pela lei, pelos juízes, e que nós não fôssemos jogados numa prisão, e que só sairíamos dessa prisão quando acertássemos todas as contas com a nossa própria consciência e com a lei divina, e com o outro que nós prejudicamos. Então nosso espírito, vindo do mundo espiritual e hoje mais espiritualizado, mas ainda deseducado do ponto de vista moral, ele aspira, ele deseja a liberdade, a felicidade de estar fora do corpo físico. Então por isso que a gente acha que a vida é amarga. E ele prossegue: em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo, e sofrendo o corpo a influência do espírito, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e então pensais ser infelizes. Então a gente espiritualmente faz aquele esforço para deixar a vida corporal. Por conta, a gente vai ver
mais adiante por que a gente tem essa rebeldia. E aqui ele traz um ponto aqui muito relevante para a gente resolver muitas coisas, muitas doenças, muitos desequilíbrios do corpo físico, corrigindo o espírito. Ele diz aqui que o corpo sofre a influência do espírito, esse espírito triste, desanimado, ele transfere isso para o corpo físico. E aí por isso que a gente fica tenso, dói tudo o corpo, e qualquer gripinha que passa por aí a gente quase desencarna, sofre por conta desse sintoma, dessa palavra, melancolia. Ele diz assim: crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Então é resistência, procurar resistir. Vamos ter esses momentos? Com certeza, já tivemos muitas. Mas nós estamos aprendendo com o Espiritismo que devemos resistir. Como o próprio Jesus nos diz: resiste ao mal que ele fugirá de vós. E isso, a melancolia é um mal. Quando a gente fala o mal, a gente já pensa naquele, né? Que criaram. Não, o mal são todos esses vícios que nos faz mal. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis nesse mundo. Então, querer ser feliz, desejar a felicidade, isso faz parte da natureza nossa, porque nós fomos criados para isso. Está na nossa consciência esse germe. Quando Deus nos fez, não nos fez para sofrer ou ser infelizes, nenhum. Por isso Jesus fala que nenhuma de suas ovelhas será perdida, nenhuma. Então não adianta nós falar só quem é espírita que está salvo. Não, nem todos serão salvos de si mesmo, e todos serão felizes, uns mais cedo pelo próprio esforço, e outros tarda, mas chega lá. Então ele está dizendo que essa felicidade não faz parte desse mundo, das coisas que a gente acha que é felicidade. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Esperai pacientemente. Não devemos adiantar nem um minuto esse anjo da libertação, que é a morte do corpo físico. Nós devemos ir até o fim, cumprir toda a finalidade da vida corporal, e aí chegar e poder dizer, como Paulo disse: eu combati o bom combate, eis-me aqui, Senhor. Certamente ouviremos o convite, né, para entrar no mundo dos espíritos felizes. Pensai que durante vossa vida, vossa prova na terra, tendes uma missão a cumprir. Então, quando as coisas ficarem difíceis, lembra das missões que cada um deve cumprir, por mais singela que ela seja, mas é importante, porque a gente vê, por exemplo, na organização, umas formigas, todas elas levam só um pedacinho ali, umas levam conforme o tamanho da formiga, a espécie, elas levam uns maior, mas todas trabalham, todas é importante. Então o que você faz é diferente do que o outro, mas é importante também para toda a sociedade, e para você principalmente. Seja devotando-vos à vossa família. Na música da Elizabeth, né, abraça-te, abraça os que te cercam.
Esse abraço não é só o abraço físico, é o abraço de ajuda, de acolhimento, de presença. Seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E quantos deveres nós temos? Nós ficamos procurando muito direito, esquecemos dos deveres. E o direito só vem depois do dever cumprido. Isso é lei, lei da natureza. E as leis dos homens vai aproximando conforme o avanço moral da humanidade, da lei natural, da lei de Deus. Por isso que também no direito civil, penal, a gente tem que cumprir todas as regras que a sociedade impõe através das leis para termos os direitos garantidos, não é, doutor? E se no curso dessa prova, e quando estiverdes desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitar-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as francamente. Então, mais uma recomendação aqui. Quando todos os desgostos da vida, as dificuldades, aqueles cuidados que a gente tem que ter mais, né? Os pesares pela perca de um ente querido, pela perca financeira, por que não? Porque tudo que diz respeito às nossas vidas é importante. Nós estamos num estado material, então todas as coisas materiais é importante na nossa vida, mas não é em primeiro lugar. Devemos compreender que a nossa alma, nosso cuidado do nosso espírito, nós também estamos cuidando da parte material. Vai chegar um tempo que nós vamos espiritualizar tudo. Tudo que nós formos fazer, gerenciar, nós chamamos de possuir, né? Mas na verdade nós só gerenciamos porque possuímos só a vida que Deus nos deu. Vai ser tudo vista com outros olhos. Aí não vai ter exagero, não vai ter essa diferença tão grande, né? E é para isso que nós estamos trabalhando, para isso que Jesus trabalha o tempo todo, de coração em coração, vai alcançando essas vitórias. Então ele pede que quando essas vicissitudes da vida nos alcançar, sedes fortes e corajosos para suportá-las. Mais uma vez, suportar, resistir e suportar. Enfrentai-as francamente. Não ficar empurrando para debaixo do tapete aquilo que nós podemos resolver, que damos conta de resolver, deixando para a próxima encarnação. É agora. Enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Esses irão regozijar-se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. Então, neste capítulo, a gente descobre que as bem-aventuranças, Jesus está falando do futuro, está falando para a alma, não está falando da vida corporal, da matéria. Porque se a gente for trazer para a vida corporal, a gente vai ver que não faz sentido ser feliz com as aflições. Essa felicidade, ela tem que ser pautada numa fé raciocinada, uma fé segura, que precisa ser compreendida, precisa ser estudada, buscada com afinco. Não é só com o movimento exterior da gente vir numa casa espírita ou em uma outra religião que nós vamos adquirir isso. Isso não passa de mente para mente. É preciso que cada um se esforce para adquirir essa compreensão. Os espíritos já fizeram, continuam fazendo, a espiritualidade, Jesus fizeram e estão fazendo um trabalho gigantesco. Basta nós nos esforçarmos um pouco. Não vamos ter os problemas depois que a gente conhece? Vamos ter os problemas, só que o olhar vai ser diferente, né? Então a melancolia, essa tristeza,
ela pode ser combatida. E a gente vai ver aqui na resposta da questão 943 que os Espíritos vão dar a respeito desse tema. Allan Kardec pergunta aos Espíritos a respeito do desgosto da vida, a respeito do suicídio. É o tema que essa questão vai abordar. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Às vezes, do ponto de vista material, familiar, intelectual, nosso está tudo certo, mas vem aquele desgosto, aquela tristeza, que é a melancolia, né? De onde vem esse desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Não, mas eu tenho uma tristeza profunda, mas eu nem tenho tempo. Como é que pode ser a ociosidade? A ociosidade é fazer, é estar ocupado, né? Estar trabalhando, né? Mas não é disso que eles estão falando. Não é desse trabalho externo, desse movimento externo que nós fazemos. Ele está falando do trabalho de verdade, daquele movimento que você desempenha dentro do seu lar, no seu trabalho, de todo o seu coração, que te preenche, que te completa. Não esse movimento pelo dinheiro, ou pela fama, ou pelo clique, pelos seguidores. Não é esse trabalho, não é essa ocupação, não é ficar ocupado todo, vendo as coisas tudo pronto, chegar na nossa tela, e a gente já nem dá conta de ver mais nem os réus mais de 30 segundos, né? Agora que ele está no meio, a gente já passa para o outro, porque não está satisfeito mais com aquele, e fica ali 2, 3, 4 horas naquele movimento ali. Isso é ociosidade para a alma. Buscar preencher os nossos momentos vazios com a reflexão, buscar enxergar Deus dentro de nós, no nosso respirar, no pulsar do nosso corpo. Investir um pouco de tempo, estar mais perto de Jesus para ouvi-lo, gritando de amor por nós, em nós. E aí ele fala que também a falta de fé. Não, mas eu acredito em Deus, mas morro de medo de morrer. Você já viu essa expressão? Quem nunca falou, né? Nossa, eu morro de medo de morrer. Porque a gente não tem certeza, porque também foi implantado em nós, desde a nossa infância, de outras existências, que o mais certo para nós era o inferno. Porque para ir para o céu é muito difícil do ponto de vista dogmático. Aquele céu material, cheio de ouro, de diamante, de ociosidade, de desocupação. Isso está impregnado no nosso ser. Então, para nós desmistificar isso aí, dá muito trabalho. E é isso que nós estamos fazendo com o encontro que nós estamos tendo com o Espiritismo. Desmistificar, construir uma nova ideia, preencher a nossa mente ainda vazia com os conteúdos que fortalecem a nossa fé, que nós possamos ter certeza que a morte do corpo físico, a cessação orgânica, é só um evento material, que o nosso espírito sai muitas vezes já liberto, ou não, dependendo do céu que nós estamos construindo. Essa certeza, essa busca, o entendimento. Quando Jesus prometeu que Ele nos batizaria com o Espírito, aí nós, como religiosos, já criamos um movimento lá e fizemos aquele, né? Quem não conhece, né? E falamos que é o Espírito Santo que está nos batizando.
É o espírito do entendimento, da compreensão da lei divina, de que somos nós. E depois ele dá outro antídoto também, que é essa vida insaciável que nós buscamos viver. Nada nos sacia. Igual eu estava falando, já não está bom, já passa para outro, e a gente não sacia nunca, buscando os prazeres da carne. O que vai saciar o nosso espírito é a gente ir ao encontro do outro, como foi falado no Evangelho anteriormente, que muitas vezes carrega um fardo muito mais pesado do que o nosso, tem muito mais dificuldade, que está gemendo, orando a Deus para que Deus mande um socorro, e às vezes o socorro somos nós, e nós negligenciamos, por conta de buscar os prazeres da carne, de garantir o dia de amanhã da carne. E quem que nos garante, né? Como Jesus falou, louco, nem sabes se eu não te buscarei nessa noite, né? E a gente fica aflito pelo dia de amanhã. Perdemos a boa parte. A maioria das vezes nós perdemos a boa parte com Jesus. Ficamos só na letra, só nos eventos fantásticos. Primeiro achamos fantástico porque não compreendemos, não conhecemos as leis divinas e nem as capacidades da espiritualidade superior, né? Porque eu fico pensando, às vezes assim, eu leio no Evangelho as curas, né? Tão fantástica naquela época, né? Imagina hoje um comprimidinho, né? A pessoa está rachando de dor de cabeça ou de coluna, toma um comprimidinho daqui 15 minutos. Não é fantástico? Se a gente não conhecesse o processo que foi ele empenhado, pesquisas, trabalho, testes e mais testes, muito empenho. E o que a espiritualidade nos dá, que nós chamamos de milagre? Será que não é trabalho no mundo espiritual? No livro de André Luiz, o capítulo é Intercessão. Os Missionários da Luz. O livro é Os Missionários da Luz, escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Um indivíduo pareceu morto, simulado um assassinato. E a esposa dele vai buscar, e a polícia desconfia que seria o suicídio, mas ela não acredita que seria suicídio, porque não tinha motivos plausíveis, como nós vimos aqui, às vezes não tem motivos plausíveis, e nós estamos entrando nessas ondas. E em espírito, ela é levada até a espiritualidade superior, através de uma intercessão de uma amiga. Essa amiga tinha créditos, e levou ela e falou com o benfeitor, que ela queria saber, para acalmar o coração dela, o que tinha acontecido, porque as pessoas ficavam falando que era suicídio, e ela não acreditava nisso, e ela estava desesperada, então ela não estava conseguindo viver, e ela precisava viver porque tinha 3 filhos para cuidar. E aí ele desenrola todo um trabalho para atender aquela intercessão. E André Luiz, indagador, pensando em nós, nas nossas dúvidas, né, ele pergunta para o benfeitor, não teria uma maneira mais fácil, por exemplo, de encontrar o falecido no mundo espiritual, para ele mesmo responder todas as questões ali em dúvida? Ele falou, não, mas aí seria fácil. Então o benfeitor queria mostrar para nós que cada pedido que nós fazemos para a espiritualidade superior são atendidas na hora certa, mas há um trabalho gigantesco desses corações em prol desse atendimento. E nós estamos aqui hoje, cada um tem um pedido, veio fazer um pedido. Então vamos ajudar a espiritualidade superior a nos atender, fugindo dos pensamentos melancólicos, fugindo da preguiça, do cultivo do mau humor, da raiva, da cólera, tudo isso que nos faz mal e faz mal para todo o ambiente. É isso que o Espiritismo propõe para nos libertar, para nos salvar. Não tem como outro
vir me pegar e tirar desse estado. O outro pode indicar, pode ser o caminho a ser visto, a ser comparado, a ser vivido. Como Jesus propõe-se, Ele se propõe a ser o nosso caminho. Se a gente caminhar pela vida que Jesus viveu, a gente vai chegar aonde Ele está. E Ele diz que nós podemos muito mais, se quisermos. É preciso coragem, determinação e muita força de vontade para lutar contra tudo isso que ainda está dentro de nós, em forma primitiva, não esquecendo nunca que somos amados e que temos potencial para amar sempre e acolher os que estão mais próximos de nós. Que Jesus nos abençoe e nos ajude. É o desejo de todos nós. Que assim seja.